Oi gente, aqui é a Juduna Literária e hoje eu vim conversar com vocês sobre Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Se você curte esse tipo de vídeo, então inscreva-se aqui no canal para acompanhar as novidades do Numa Literária e siga também nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui do lado da telinha neste exato momento. Esse livro chegou da Suma das Letras no dia 30 ou 31 de abril, no finalzinho do mês, e eu já li na primeira semana de maio, então foi uma leitura super rápida e quando chegou eu já peguei e comecei a ler no mesmo dia, porque eu tava muito ansiosa. Esse livro, além de ser lindo, né, esteticamente lindo, é maravilhoso também. A escrita do Stephen King é maravilhosa. Eu não sabia que era tão bom, né? Eu tinha uma ideia, porque afinal de contas eu já assisti muitos filmes inspirados em livros dele. Então eu já tinha uma ideia de como seria, assim, de qual a temática que ele costuma, né, explorar. Então eu já fui pra esse livro aqui cheio de expectativas e elas foram todas alcançadas, então... Esse livro é um livro de contos, na verdade ele traz 4 contos. O primeiro conto é o 1922, o segundo é O Gigante do Volante, o terceiro Extensão Justa e o quarto é Um Bom Casamento. No primeiro conto, a trama então é a respeito de um pai que, juntamente com o filho, tenta coagi-lo para assassinar a mãe, por conta de questões de dinheiro, de herança. Afinal de contas a esposa dele acabou de herdar 100 hectares de terra e ele quer muito ficar com esses hectares e aumentar a fazenda dele e tudo mais, porém ela discorda disso. Então a trama toda é em torno dele tentando coagir o filho, né, convencer o filho, persuadi-lo a finalmente matar a esposa para ficar com aquelas terras. Porém, a trama vai muito além disso, assim, mostra a vida deles, assim, por muitos anos, até depois do acontecido, e é muito, muito interessante, assim, foi um conto incrível. O segundo, o conto Gigante do Volante, foi um dos meus preferidos, apesar de ser um dos mais pesados, assim, na minha opinião. Foi pra mim o mais bem escrito, mais bem elaborado, e teve aquele final, tipo... isso! Teve um final fabuloso, e eu achei muito bom, fantástico, assim, é de dar arrepios, é de fazer você ficar, assim, desconfortável, incomodada com a história. É muito bom mesmo. É a respeito de uma menina, de uma escritora de livros, que é convidada para fazer uma palestra numa cidade próxima dela, e ela vai de carro. Porém, no meio desse caminho aí, ela acaba sendo estuprada por um cara, um motorista da estrada, e depois do estupro ainda acontece muita coisa e ela resolve que ela vai tomar coragem e vai se vingar. Então você imagina o que vai acontecer nessa história depois da parte horrível acontecer, o que ela vai fazer pra se vingar. É fantástico. Já o conto Extensão Justa, ele fala de um homem que ele tá doente, muito doente, se não me engano acho que ele tá com câncer, né? E ele acaba encontrando no meio da estrada um vendedor ambulante, assim, que vende nada mais do que extensões. Ele vende extensões de cabelo, extensões de várias coisas, inclusive de vida. Então ele troca, né, ele faz uma venda pra esse rapaz que tá doente, que tá com câncer. Ele vende uma extensão de vida pra ele. Ele dá mais anos pra esse cara viver, porém em troca de algo meio terrível, em troca de empurrar esse mal que ele tá sofrendo, essa doença, né, em forma de mal pra outra pessoa. Então é uma história fantástica, a premissa é muito boa, muito legal, assim, então quando eu fiquei sabendo disso, assim, eu já adorei e quis saber o que vai acontecer aí com essa troca que eles fizeram, essa venda. O último conto foi o meu segundo favorito, na verdade fica aí entre O Gigante do Volante e Um Bom Casamento. Esse conto, Um Bom Casamento, é incrível também, ele é muito, muito bom, porque é muito bem bolado, assim, as coisas são muito bem amarradas, então é muito crível, você consegue comparar isso com coisas do dia a dia que podem acontecer, né? Inclusive, depois de ler, no finalzinho do livro tem um epílogo, e depois de ler a opinião do autor sobre esse conto, e dele ter já afirmado que foi baseado mesmo numa história, numa situação real, aí que eu fiquei mais impressionada, porque realmente essas coisas acontecem. Ele é a respeito de um casal, né, que já está casado aí 20 e poucos anos, quase 30 anos casados, e a esposa, ao entrar na garagem e encontrar alguns objetos ocultos do marido ali, enquanto ele está viajando, ela descobre uma faceta do marido que ela nunca, jamais imaginou.
Eles têm um casamento perfeito, cheio de amor, com filhos, um casamento cheio de companheirismo e amizade, e assim, há muitos anos, e ela descobre assim um segredo terrível, mortal, assim, a respeito do marido. E daí eles vão ter que resolver isso, né, durante esse conto aí, eles vão ter que descobrir uma forma de contornar isso. Enfim, eu não posso falar muito porque senão eu já vou dar spoiler, mas foi um dos meus contos favoritos também. Esse e O Gigante do Volante são, assim, muito, muito bem escritos, muito bem bolados, assim, então eu adorei. Os crimes e a violência que acontece aqui nesse livro, eles são bem brutais, bem escancarados, assim, pra quem quiser ver, sabe? Bem na cara. Então, eu não recomendo pra quem não gosta de ler sobre crime, sobre violência, essas coisas. A escrita do Stephen King é fantástica. Apesar de já ter assistido alguns filmes, eu acho que os livros são fantásticos mesmo. Eu vou começar a tentar ler mais agora, né? Inclusive, assim, um filme que fez parte da minha infância, que foi o It, A Coisa, é do Stephen King, né, o enredo, então eu pretendo ainda ler o livro, apesar dele ser um calhamaço, assim, eu ainda pretendo ler. Eu assisto também a série Under the Dome, que também é baseada num livro do Stephen King. Então, gente, assim, já sou fã. Então é isso, gente, um beijo e até a próxima!